Alô, povo de Deus! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor! Maravilha! Não há outro lugar senão estar na casa do nosso Deus. Aleluia! Obrigado, irmãos do instrumento musical aí. Louvado seja Deus. Amados irmãos, para quem não me conhece, como foi dito, sou pastor. Não, dá licença, irmãos. Eu não mereço essa honra. Bendito seja Deus pela vida dessa irmã. Me lembro da outra vez que eu estive aqui e eu falava de uma irmã abençoada, que uma água abençoada. Outra, Deus te abençoe, rica e abundantemente. Me sinto honrado por isso e confesso, não mereço. A Deus toda a honra e toda a glória. Amados irmãos, bom estarmos na casa do Senhor. Quero agradecer ao pastor Carlos, a essa equipe maravilhosa de promotores que eu amo, irmã Cleonice, irmão Renato, irmão Rússio, essa turma abençoada que caminhamos juntos. Louvamos a Deus por essa igreja, irmãos. Hoje não deu para vir com a minha esposa Elizabeth, nossa filha Lísia, porque tiveram o dia inteiro na igreja, teve negócio das mensageiras lá, após o culto da manhã, teve trabalho das mensageiras, então não deu para estarem aqui. Mas nós estamos aqui para proclamar que Jesus é a solução. A melhor notícia de todos os tempos foi anunciada, está sendo anunciada e há de continuar sendo anunciada até Jesus voltar. Jesus Cristo é a solução. Amados irmãos, com muita alegria, quero só, como dito, sou o pastor Anderson, pastor mobilizador da Junta de Missões Nacionais, atuando nas associações Caxiense, Norte Caxiense, e é uma alegria estarmos aqui neste lugar nessa noite. E, meus irmãos, quero dizer uma coisa: bom é falar do amor de Cristo, bom é dizer quão grandes coisas fez o Senhor. E nessa noite, mediante nesse culto de encerramento da campanha de missões mundiais, louvo a Deus por essa igreja, Primeira Igreja Batista de Mantiqueira, essa igreja missionária que ama missões. O propósito da igreja aqui na terra é esse: adorar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. E como eu mostro amor ao meu próximo? Falando boas novas de salvação, aquilo que vai beneficiar não somente ele aqui na terra, mas muito mais do que isso, levará ele a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é o Evangelho, isso é o propósito, é a missão da igreja. Vamos completar a missão no poder do Espírito Santo. E como foi dito em Atos, que é a divisa, Atos 1:8, a palavra principal, não vou ler o texto, eu vou dizer só a palavra-chave desse versículo: e ser-me-eis testemunha. Igreja do Senhor, Deus te chamou para testemunhar. Amados irmãos, porque Deus testemunhou o seu grande amor para conosco, Ele teve uma visão maior para conosco. Baseado nisso, vamos ler, que é o tema da mensagem dessa noite: uma visão maior. Colossenses capítulo 1, versículo 12 ao 23. O Senhor teve uma visão maior para com a humanidade, mesmo nós sendo pecadores, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Ele teve um propósito para investir na sua vida, na nossa vida, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, maduros, conhecedores, para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas. Lembra do teu passado? Ele nos tirou de lá e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, e há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados e sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse,
e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós, que antes que noutro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecesse fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Irmãos amados, Deus teve uma visão maior para com a humanidade. Deus teve e continua tendo um propósito maior para conosco. Todos os pecados instituídos foram da glória de Deus. O que estava acontecendo na situação de Colosso? Começaram um boato lá, dizendo: o Evangelho, Jesus Cristo, esse que vocês pregam, o sacrifício dele não foi completo. Diante disso, não é suficiente para perdoar pecado e salvar alguém. Diante dessa mentira, falsidade e heresia, Paulo, sabendo disso, mesmo estando preso, ele fala: Epáfras, espera aí, que história é essa? Escreve aí. E ele escreve todo o livro de Colossenses, inclusive esse texto aí, para mostrar para todos: sim, o sacrifício de Jesus foi completo. Não precisa de mais ritual, não precisa de mais judaísmo, indoxismo e qualquer outra heresia, não precisa queimar incenso, fazer vela, fazer nada. Somente confessar a Cristo Jesus, entregar a vida a Ele e ser salvo, tu e a tua casa. Porque se com a boca confessares, verdadeiramente sois livres. Diante disso, Paulo prega com ousadia. E em cima disso nós queremos falar nessa noite. Jesus teve uma visão maior para conosco. Haja visto, semana passada, o que a humanidade comemorou? A Páscoa. E o que é a Páscoa? O sacrifício, a maior prova de amor que o mundo antes nunca tinha visto e depois jamais verá. Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, para que hoje sejamos igreja com liberdade de o adorar, de o servir. E o mais importante, não só porque ele morreu, mas porque ao terceiro dia, a melhor de todas as notícias. Porque a morte, a notícia se espalhou, mas a melhor notícia não foi sua morte, foi a sua ressurreição, vencendo a morte e nos dando vida, condições de vida eterna. O sacrifício de Jesus sim foi completo. Não há mais necessidade de rituais, nada, somente confessar a Cristo Jesus e servi-lo e obedecer a sua palavra. Nessa campanha de missões mundiais foi tratado: vamos completar a missão no poder do Espírito. Igreja do Senhor, Deus teve um propósito para conosco. Ele se entregou, Ele investiu e se dedicou e provou na prática que nos ama. Cabe a nós, como diz o texto, esqueça do passado, vivia pela sua graça, Ele nos alcançou, Ele nos reconciliou, porque todos nós andávamos no pecado, inimigos da verdade, mas hoje somos inculpáveis, não há culpa sobre nós, graças ao sacrifício de Jesus. Está feliz de servir ao Senhor? Glória a Deus. De viver essa comunhão, aleluia. Só que Deus não falou para você ficar parado não, filho. Deus te chamou para testemunhar e cumprir a missão. A missão da igreja e o propósito de Deus é que nós possamos avançar como igreja de Cristo. Precisamos ter uma fé ativa e nos envolver mais para proclamar e marcar essa terra cada dia mais, de geração a geração, até Cristo voltar. Eu não posso entrar num comodismo de que, não, mas graças a Deus a minha família é toda evangélica, meu pai e mãe, eu estou aqui, está bom esse ambiente, está tranquilo, para que ficar trabalhar? Tá bom? Fale isso para as pessoas lá fora, eles querem ouvir.
Quantos adolescentes estão se suicidando, quantos jovens estão se matando, estão à noite afora perdidos nas drogas, nas noitadas, achando que lá tem esperança. Mas a palavra de Deus diz em Provérbios: há caminhos que para o homem parece correto, mas no final é caminho de morte. Mas quem vai falar isso para eles? É você, igreja. Porque Jesus na cruz falou para mim e para você que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E agora eu, como igreja, preciso avançar, preciso completar a missão e testemunhar com ousadia, com grandes coisas fez o Senhor em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. João 3,16, do 16 ao 18, coisa linda, bota aí, João 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar-se o mundo, nunca foi a intenção dele condenar ninguém, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O propósito de Deus é salvar, é transformar, é mudar a história da sua vida. Deus não veio para condenar ninguém. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vos desejais. Então vireis a mim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Jeremias falava para a nação: o Deus vivo quer vos ouvir. Aonde está a voz? Não saia do seu foco, igreja. Proclame, anuncie: Jesus está voltando. Vamos completar a missão. Vamos testemunhar. Deus nos chama nesse tempo presente em ter uma fé ativa, atitudes como Ele teve na cruz, nós termos como igreja de Cristo, de testemunhar, de se mobilizar, de participar, de evangelizar. Use e abuse das suas redes sociais para falar quão grandes coisas fez o Senhor na sua vida, nos seus contatos, nos seus relacionamentos, no trabalho, na escola, no dia a dia. Fale! Esse mundo, querido, é só fachada, mas eles querem ouvir a verdade. Você precisa, Jesus te colocou aqui para testemunhar. Movidos pelo Espírito Santo, eu preciso ter atitudes, me mobilizar, me empenhar, para que esse evangelho chegue a mais vidas. E você que está nos ouvindo nas redes sociais, o projeto de Deus na sua vida é de paz, é de transformação, é de mudança, e mais do que isso, vida eterna. Mas você precisa confessar a Cristo Jesus como seu Salvador. Não há outro caminho a não ser Jesus, a porta. Igreja de Cristo, vamos completar a missão. Precisamos ter uma visão maior, como Ele teve. Mesmo vendo a decadência da humanidade, Ele olha para a humanidade. Podia dizer: deixa para lá. Fazer o quê? Não ouviram, não obedeceram? Mas a palavra de Deus é bem clara: Ele amou o mundo de tal maneira. Jesus quis, Jesus se entregou. Afinal, nós estamos falando do Deus único e verdadeiro. Mas Ele se entregou, Ele quis por amor a mim e a você. E o que eu e você tem feito diante disso? Que atitudes eu e você no nosso dia a dia, em nossos relacionamentos, temos feito isso? Precisamos ser igreja lá fora, em todo dia, no nosso lar, na nossa casa, por onde passamos, marcar essa terra com a nossa presença, porque em nós habita o Espírito de Deus, o Espírito de vida, de transformação, de unção. Vamos avançar no nome santo de Jesus. Amados irmãos, João capítulo 15, versículo: eu preciso ter uma fé ativa, atitude de fé, eu preciso me envolver, eu preciso completar a missão, investir na causa do reino. Ninguém teve maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos.
Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos... Deixou bem claro, quer ser meu amigo? Não adianta você dizer, eu sou amigo do Senhor Jesus, eu amo ao Senhor, eu sirvo a Ele. Ele te dá o recado, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Prossiga. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvido de meu Pai vos tenho feito conhecer. Seja amigo de Deus. Vamos completar a missão. Testemunhe, irmãos. Leve esperança. Quantos jovens nas escolas, nos cursos, no trabalho, gostam de gabar da vida terrível que leva, gostam de tirar onda. Eu curto a vida mesmo, eu faço, aconteço, eu. E nesse eu estão caminhando para a perdição. Como eu digo, há caminhos para onde parece correto, bonito, maravilhoso, diz a palavra de Deus, mas o final é caminho de morte. Igreja, e o mundo clama, testemunhe, igreja, porque o mundo clama por esperança. Eu e você fomos colocados, fomos chamados, escolhidos pelo Senhor, para proclamar a salvação em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 13. Mas para isso é muito importante, portanto nós, amados, também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Você não está sozinho nesse chamado. Nós como igreja não estamos sozinhos não. Vamos avançar, vamos proclamar. Estamos rodeados de tão grande testemunha, de tão grande nuvem de testemunha. Deixemos-nos, por favor, deixemos-nos todo o embaraço. Prossiga. E o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vamos cumprir o propósito de Deus, olhando para quem? Olhando para quem? E Ele é o quê? O autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Desprezou, enfrentou a humilhação por tua causa, por minha causa, por nossa causa. E o que é que nós temos feito diante disso? Igreja do Senhor, vamos completar a missão. Testemunhe, que a sua vida, que o seu viver seja um testemunho da plenitude. Não fique embaraçado com as coisas dessa vida, não. Testemunhe, o propósito de Deus é transformar, é mudar. Afinal, lembra de quem você era. Pare e pense. Quem você era. Irmãos, uma coisa eu falo com muita alegria. Talvez os irmãos olhem assim, pastor Anderson, pastor da Junta de Missões Nacionais, vai em tudo quanto é igreja, isso é maravilhoso. A Deus toda a honra e toda a glória. Mas lembre de quem você era. Quando às vezes eu estou lá no banco da PIB de Caxias, quando às vezes eu estou nas igrejas pregando, o Espírito Santo de Deus diz, lembra de quem você era. Pela graça de Deus, fui nascido e criado no Evangelho. Às vezes até eu costumo ver, eu olho para minha filha, eita, eu nasci em berço de ouro, anda de carro, tal, isso é benção. Pastor Anderson, para a glória e honra do Senhor Jesus, e louva a Deus pela vida dos meus pais. Filho, escuta o que eu estou te falando. Honra teu pai e a tua mãe, para que prudente viva na terra. Filha, honra teu pai e tua mãe. Mulher, honra e louve e agradeça a Deus pelo teu marido. Homem, louve e agradeça a Deus pela tua esposa. Família, curta a família. Nós como os pastores, é muito comum, em tempos de velório, aquele lamento, porque lógico, perde um ente querido. Mas quantas das vezes a gente sabe de situações que quando estava vivo não valorizou, quando estava vivo não amou, por que não beijou, por que não curtiu, por que não aproveitou? Agora já foi, não há nada a fazer. Viva os planos de Deus hoje, agora. Desfrute da manifestação na sua família, no seu viver. Queridos, esse que vos fala, quando eu era criança, lá na cidade no bairro Jardim Nazareno, em Piabetá, por isso que eu
Eu conheço bem um pouco essa região aqui, que quando eu era criança, minha mãe via para visitar algumas igrejas aqui. Mas lá onde eu morava, não tinha essa coisa boa de asfalto. Luz pública chegou depois. Acho que eu tinha 7 para 8 anos que chegou a luz pública. Eu lembro bem devido à lama, barro vermelho que era, a gente botava saco plástico nos pés para chegar na igreja e, lógico, tirar o plástico para não sujar o sapato para entrar dentro do templo. Queridos, isso quando eu trago isso à memória, era uma bicicleta, na verdade 2, meu irmão mais velho do lado e eu. Aonde estava o pastor antes? Meu pai era guerreiro. Olha, imagina a cena, uma bicicleta, meu pai pilotando a bicicleta, minha mãe atrás, éramos 4, minha mãe atrás, segurando a minha irmã no colo, meu irmão mais velho tinha uma bicicleta pequena para ele, meu irmão, abaixo do meu irmão mais velho, quando ele não estava na carona do meu irmão mais velho, ele ia, é isso mesmo, no guidão da frente. Eu não sei como é que meu pai fazia isso, mas ele fazia. Pastor, cadê o senhor nessa história? Imagina, na cacunda do chefe. Pastor, antes que eu era o caçula, sou o caçula da família, na cacunda do chefe, tanto que eu ficava com as pernas abertas, entre a cabeça do meu pai, tanto que eu me lembro bem a cena, quando muitas das vezes com medo, eu fechava o olho do meu pai, e meu pai gritava, Anderson, solta a mão do meu olho, bota na testa. Por quê? Porque eu com medo de cair, mas bota na testa, porque senão eu não vou ver nada, eu estou carregando todo mundo. E hoje, para a glória e honra do Senhor, quando eu vejo eu dirigindo o carro pela graça e misericórdia de Deus, mas o Espírito Santo fala, testemunhe isso. Por quê? Para mostrar para você, valorize família, valorize pai, valorize mãe, valorize marido, valorize esposa, valorize família, valorize a igreja, valorize teu pastor, valoriza. Eu vejo um monte de gente lá, pai, mãe, curtindo a vida, diz que é feliz, que curte a beça, não precisa de pai e mãe. Cuidado, sobre tudo que deve guarda o teu coração, porque deles confessa o caminho da vida. É aí que o inimigo vai atacar, no teu coração, encher de fantasia, encher de ilusão, para você negar a Cristo. Cuidado, sobre tudo que deve guarda o teu coração, filho, filha. Vamos como igreja completar a missão. Jesus nos chamou para testemunhar, para impactar e transformar vidas no poder do Espírito Santo. Amados irmãos, corramos com dedicação, ao propósito chamado. Não vos embaracemos com as coisas dessa vida, não. Deixemos a timidez, deixemos, irmãos, os empecilhos que muitas das vezes a gente não tem nem tempo de orar, às vezes nem tem tempo de ter aquele momento de leitura da palavra. Queridos, solta desse desembaraço, desembaraça sua vida. Busque, tire tempo para oração. É o que nós temos visto, quantos jovens e adolescentes estão se perdendo. Jesus te chama para, use e abuse das redes sociais sim, para falar e proclamar, Jesus Cristo é a solução. Quantos moços e moças com síndrome do pânico aí? Cadê a igreja? Cadê você? Use as redes sociais e fale, Jesus Cristo é a solução. Só Ele pode transformar vidas e levar paz. Deus nos chamou para impactar essa terra, para transformar vidas. Queridos irmãos, 2 Reis, veja bem esse exemplo, e eu gosto muito de se frisar isso. Completar a missão, testemunhar do grande amor de Deus. Muitas das vezes a gente tem liberdade, tem coragem, ousadia para falar de tantas coisas, fica à vontade sim, as redes sociais é sua, a vida é sua, sim, somos livres, mas não perca as oportunidades, irmãos. Eu não posso como igreja perder as oportunidades de falar de Cristo, de testemunhar de Cristo. Veja a situação dessa aí, olha bem a situação, a cena, imagina a cena. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, alta autoridade, patente alta, respeitado, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito. Prossiga, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso.
Era aquele homem que quando chegava no ambiente era um silêncio, era um respeito. Porém o quê? Porém o quê? Tinha tudo, mas não tinha saúde. Imagina a cena. Deixa eu só te alertar para quem não sabe, que eu sei que todos sabem. Lepra mata. Lepra é contagiosa. Um homem com total patente, total respeito, total autoridade, com milhares de soldados e oficiais ao seu comando. Mesmo assim, imagina a cena. Em tudo sobre isso, todo o poder, toda a riqueza, toda a autoridade, ele tinha que se privar de muitas coisas, porque lepra é contagiosa, e lepra mata. Imagina às vezes um momento de festa de oficiais, ele tem que ter um cuidado especial para manter a distância das pessoas. Imagina, tinha poder, tinha autoridade, tinha dinheiro, mas não tinha saúde, não tinha Deus na sua vida. Vem a parte mais linda desse todo esse capítulo. Versículo 3. Aí, segura aí. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel. E levaram quem? E levaram presa, cativa quem? Uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Versículo 3. Olha só, irmãos. E disse essa sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela foi levada cativa, não foi a passeio, arrancada do seio da sua família, da sua terra. Aonde você está, moço, moça, igreja do Senhor, meu irmão e meu irmão, é campo missionário. Sua família, seu trabalho, na faculdade, aonde você estiver, é campo missionário. Ela foi obrigada, a palavra bem clara no versículo 2, cativa, para trabalhar, para ralar, apanhar. Mas ela tinha, se eu estou aqui, foi porque Deus permitiu. Eu estou aqui para proclamar o poder do Deus Todo-Poderoso e único. Minha senhora, com todo respeito ao meu senhor, se ele conhecesse o profeta lá, esse problema aí já tinha. Atitude de fé. Sabe por que eu vibro com esse texto? Porque muitas vezes a gente só foca no profeta, que todos nós sabemos que depois Naamã foi lá para o profeta vai lá, mergulha 7 vezes lá no Rio Jordão. Naamã era marrento, orgulhoso. Não tinha rio melhor não? Lê o texto depois, vocês vão ver, não tinha rio melhor não? Para eu mergulhar, afinal eu sou Naamã, né? Não é qualquer coisa. Não tinha rios melhores para eu mergulhar? Mas sabiamente um oficial chega para ele: meu senhor, se ele te pedisse alguma coisa cara, dinheiro, fortuna, alguma coisa difícil, o senhor não faria? Ele só te pediu mergulhar 7 vezes. Ele mergulhou. Na 7ª vez, preste bem atenção, somente na 7ª vez o milagre aconteceu. Ou seja, se ele mergulhasse 6 vezes, o milagre não ia ser feito, porque tem que obedecer. Quer ter bem a vitória? Obedeça a voz de Deus. Quer ser abençoado? Obedeça a palavra de Deus. Se ele mergulhasse 6 vezes, o milagre não ia acontecer. Ele ia sair reclamando por culpa dele, não obedeceu. Mas ele mergulhou 7 vezes. Desceu do seu orgulho e foi curado. Desça do seu orgulho, porque Deus quer fazer misericórdia, quer fazer maravilhas na sua vida, quer transformar o seu viver, quer curar os seus rancores, sim, seus rancores e mágoas do passado. Desça do seu orgulho, libere perdão, perdoe, levanta a cabeça, porque Deus quer fazer na sua vida nova história. O que eu vibro com isso é que muitas vezes ele só frisa o profeta, o homem de Deus, mas quem foi o canal para que o milagre chegasse, para que ele tomasse conhecimento de como fazer para alcançar a misericórdia e o milagre de Deus? A menina, o profeta foi só o contexto. A menina, ela fez o quê? Testemunhou do grande poder do Senhor Deus Todo-Poderoso. Queridos, não se ilude com a aparência, é isso que vos fala, o Evangelho de Deus é lindo por isso. Pô, mas como é que eu vou falar do amor de Deus? Ali, ó, um homem é um empresário, um homem é conhecido, a mulher é uma doutora, é uma advogada, é isso e aquilo, a gente se preocupa por aparência. Vai ver a vida,
Vai ver como leva. Testemunhe. E talvez essa pessoa, o médico, o doutor, a pessoa que você às vezes está vendo, de aparência, está ansiando por uma palavra de cura, por uma palavra de ânimo, por uma palavra de esperança. Testemunhe. Faça como essa menina. Cumpra a missão no poder do Espírito. Testemunhe. Minha senhora, fala com o teu marido. Rapidinho, vai lá na minha terra, o profeta lá resolve isso aí. Oh, meu Deus, resolve esse negócio rapidinho. E assim, imagina a cena, irmãos, eu imagino esse homem poderoso, conhecido e respeitado, chegando em casa. Mulher, chama aquela menina, pelo amor de Deus. Por quê? O que aconteceu contigo? A Bíblia não diz, mas imagina a cena, afinal ele era conhecido na nação inteira. Ele foi curado. Quem fez isso? Foi uma menina que falou que o Deus dela todo-poderoso, e ela obedeceu o que ela disse e assim fez. O Deus poderoso dessa menina me curou, porque ela testemunhou. Independente das adversidades, como falei, ela foi levada como escrava, mas não perdeu a oportunidade de testemunhar. Irmãos amados, vamos cumprir a missão. Filipenses 3, 12 ao 14, vamos proclamar, vamos contagiar. A igreja foi colocada nessa terra para contagiar. É isso que eu vos digo. O seu dia a dia é o seu campo missionário. Está na fila do ônibus e distribui folheto, leva folheto no bolso, fale, testemunho. Está na fila de emprego, está na fila de correio, está na fila de banco, aonde estiver, distribua folheto, mas fale do grande amor de Deus. Temos que aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá para proclamar que só Jesus é a solução à vida, porque Cristo Jesus está vindo buscar a sua igreja. Temos que ter uma visão maior. Deus teve uma visão maior, investindo em nossas vidas, se entregando por nós. A necessidade de nós como igreja aproveitar todas as oportunidades, ter uma fé ativa e uma visão maior daquilo que Deus pode proporcionar e manifestar no seio da sua igreja, através de nossas atitudes. Porque aquela menina teve uma visão maior. Ela podia ficar quieta, né? Estou aqui cativa. Quem mandou me tirar da minha terra? Não vou falar não. Não vou entregar o segredo da cura não. Quem mandou me tirar aqui? Estou de trabalho. Não. Ela não perdeu tempo. Ela aproveitou a oportunidade de testemunhar. Eu acredito, irmãos. Isso é porque a Bíblia não te fala. Depois disso a Bíblia não conta mais nada sobre isso. Mas eu acredito que depois daquele feito, com certeza, ela só teve vida boa na casa da tua senhora, com certeza, porque ela, através do testemunho dela, o marido da senhora foi curado. Com certeza a esposa disse: não, filho, a partir de hoje, filho, tu manda aí nessa casa aí, porque tu curou meu marido, a tua fé curou meu marido. E lógico, olha o testemunho, Deus foi glorificado na casa de um homem famoso e poderoso, por causa de um testemunho de uma menina. Para Deus não tem idade, não tem homem, não tem mulher, não tem conhecimento. Tenha coragem e atitude de proclamar Jesus Cristo, o Senhor de toda a terra. Por isso, Filipenses 3,12, não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e foco para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo, o céu, as mansões celestiais, porque Cristo Jesus está vindo buscar a sua igreja. A vinda do Senhor está próxima. Prepara-te, Israel, para encontrar com seu Deus. Anuncie, proclame. Não vamos perder as oportunidades que Deus nos dá para proclamar a volta do Senhor Jesus, transformação, salvação e vida eterna. Irmãos amados, eu vou contar um desejo que eu anseio um dia vivenciar nessa terra. A gente faz, e eu desejo que essa igreja e todas as igrejas, o povo batista vive, o povo de Deus vive essa experiência de chegar nos grupos. Eu anseio um dia chegar, acordar, passar o dia, passar as semanas de plena segunda-feira e de todas as segunda-feiras, de todos os dias,
nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, nos contatos, no dia a dia, os irmãos e irmãs cristãs perto de mim batendo papo. Gente, eu não sei o que está acontecendo. Eu sou do norte, eu sou do sul, eu sou do Rio, eu sou de outros estados, enfim. Eu estava na igreja ontem, teve 10 aceitações. Eu estava na igreja não sei aonde, teve 20 aceitações. Deus está salvando aqui, Deus salvou ali, eu não sei. Ontem eu fui na igreja, o que aconteceu? Famílias se reconciliando. Irmãos, eu desejo esse grande avivamento na igreja do Senhor, nessa terra, nesse tempo. Os grupos de WhatsApp, só notícias. Gente, eu não sei o que está acontecendo. Gente do sul, do norte, do leste, oeste, de outros municípios, de outros estados, do Brasil e do mundo. Várias pessoas falando a mesma coisa, que as igrejas estão tendo aceitação, está tendo renovação, está tendo um avivamento. Tenha atitude, porque Deus quer fazer um avivamento através de nós. Ore e proclame por isso. Porque a terra anseia por um grande avivamento da manifestação da glória de Deus. Porque a vinda do Senhor está próxima. Amados irmãos, eu concluo essa palavra nessa noite com uma história que nós estamos nesse culto de encerramento da campanha de missões mundiais. E louvo a Deus por essa igreja missionária. Louvo a Deus pelo seu pastor e por toda essa igreja. E nós como Batista, tanto nós aqui, como você que está nos assistindo no culto online, tem que saber dessa história. Se já sabe, melhor ainda. Se não sabe, vai saber. Porque nós como igreja batista que somos um povo missionário no nosso DNA, na nossa história. A nossa história é missionária. E tudo que está sendo trabalhado já foi feito, foi para arrecadar renda e ações, investimento, para que almas sejam mais e mais alcançadas. Missionários podem ir aonde eu e você não tem condições de ir, mas os missionários possam estar em campo missionário para chegar ao Evangelho e transformação de vidas, no nome de Cristo Jesus. Eu quero te dizer, você está aqui porque alguém investiu para que alguém chegasse até o Evangelho, chegasse até você. Se você não sabe disso, eu vou te alertar agora. Em 1882, a história dos batistas assim nos fala, a primeira oferta missionária foi para um lindo e maravilhoso motivo. Ainda mais eu, sendo um pastor negro, falo isso com o maior orgulho. Se você não sabe, você é batista, você não sabe, vai saber agora. Em 1882, ainda vivíamos lamentavelmente a escravidão no Brasil, mas estava já tinha chego na Bahia, um casal de missionários, Anna Bagber e William Bagber, e esse casal de missionários vindo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos viviam uma decadência financeira, sim, uma crise, por causa da guerra de secessão, a guerra civil. E mesmo assim, Deus despertou a chama missionária. Por que eu estou te falando isso? Em meio à diversidade e crise financeira, mas o povo tinha desejo e fé ativa de proclamar Jesus Cristo. Esse casal veio para o Brasil e chega aqui. Tiveram primeiro em Santa Bárbara do Oeste, lá na primeira igreja batista do Brasil, mas depois foram enviados para a Bahia. E lá organizaram, em 1882, organizaram a primeira igreja batista da Bahia, proclamando o Evangelho, anunciando as boas novas de salvação. Tendo em vista, tinha uma pessoa negra, um negro, sim, estava participando do culto, e conta-nos a história que, num certo momento, esse homem sumiu. Anna Bagber, William Bagber, além do casal Taylor, que também missionários que também estavam lá atuantes, começaram a conversar. Lembra daquele senhor que aparecia nos cultos, nos momentos? Ele sumiu. O que aconteceu? Sim, aquele senhor negro que aparecia nos cultos, ele sumiu. Isso é a nossa história, história de amor, de visão maior, de propósito de investir em almas. Conta-se a história que chegaram para o casal e falaram de missionários. Lamentavelmente, o Brasil está
na escravatura. E ele, o senhor desse escravo, disse: se você for para aquela igreja lá, você morre, eu vou mandar te matar. Sendo assim, sabendo essa notícia, diz a história, o casal norte-americanos, missionários, começaram a fazer uma mobilização para arrecadar recursos para pagar a libertação desse negro. Porque estamos falando de 1882, a abolição, todos nós sabemos, foi em 13 de maio de 1888, ou seja, antes da abolição, bem antes. Diante disso, diz a história de nós, batistas, começaram a arrecadar recursos. Não pode. Temos que fazer alguma coisa para que esse senhor tenha liberdade de cultuar o Deus vivo. E assim o foi feito, e entrou para a história. A primeira oferta, podemos dizer, a primeira campanha missionária, foi para salvar uma vida e dar liberdade a ela de adorar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Diante disso, essa igreja, PIB da Bahia, foi lá, junto aos coronéis, donos responsáveis pelo esse negro, pagaram a euforia dele, o título de liberdade dele. E dali por diante, ele livre, passou a caminhar para a igreja de cabeça erguida, agradecendo a Deus pela vitória. Por que eu digo isso? Porque essa igreja, a nossa história batista, teve uma visão maior, visão de investir em vidas, de investir em almas, de cumprir a missão. Isso nos alegra, porque esse é o nosso foco. Fomos chamados isso, para proclamar Cristo Jesus e fazer todos os esforços, e louvo a Deus por essa igreja, fazendo feira, fazendo campanha, para que muitas almas alcancem salvação, liberdade em Cristo Jesus o Senhor. A Deus toda a honra. Vamos proclamar, vamos anunciar. Levanta a cabeça a cada dia, meu irmão. Não se deixe ficar embaraçado com as coisas dessa vida, mas continue a anunciar que Jesus Cristo é a solução e que é o único que pode salvar e conceder vida eterna. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Parabéns, PIB de Mantiqueira, pelo seu excelente trabalho em missões mundiais e em todas as campanhas de missões missionárias. Deus abençoe a todos. Pastor Carlos.